Como é bom ver a igreja adorando ao Senhor. Como é bom na hora do louvor, você ver as pessoas se entregando ao Senhor como foi hoje. Como é bom na hora do louvor, você ver as pessoas enxugando as suas lágrimas. É sinal de que Deus está passeando nessa casa de oração. Até o final, todos serão tocados em nome de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 14, diz assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco nessa noite de uma forma transformadora, de uma forma enriquecedora, que minhas palavras cheguem até os ouvidos, até o entendimento, mas que a vontade do Senhor seja plantada, seja, papai, colocada no íntimo do coração e da alma de cada um. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Como é bom estarmos na casa do Senhor e ver a casa do Senhor com um ótimo número de pessoas, né? Deus é bom. Quando chove, a gente já fica pensando, os irmãos vão ter medo da chuva, vão ficar em casa. Mas aqui não acontece, né? Aqui o povo vem para adorar a presença do Senhor Jesus Cristo. Então o Renato está aí hoje, Renato. Pô, estava trabalhando até agora, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Cadê as irmãs? Está ali as irmãs voluntárias. Deus abençoe cada voluntário, tá bom? Deus abençoe grandemente cada músico, cada pessoa que serve ao Senhor. A palavra de Deus que nós lemos hoje, eu vou brevemente pregar um pouquinho. Ela fala sobre servir. Ué, não era sobre milagre? Não. Ela fala sobre servir. A palavra de Deus no livro de Mateus 8, 14 e 15, aqui nós lemos, diz: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Marcos capítulo 1, versículo 29, diz assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 38. Lucas 4, 38. Diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. E rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Esta história é contada em 3 evangelhos, onde Jesus Cristo entra na casa da sogra de Pedro. E ele entra naquela casa e no primeiro evangelho que nós lemos diz que Jesus olhou para a sogra de Pedro enferma e orou por ela, e ela ficou curada. No segundo texto que nós lemos, no segundo evangelho que eu citei, fala que alguns chamaram a Jesus e disseram: Jesus, ali ó, a sogra de Pedro está doente. E diz o texto que Jesus Cristo foi até ela, colocou a mão dele sobre a mão dela, e ela foi curada, ela levantou. No terceiro evangelho, diz que muitos foram lá e colocaram aquela situação para Jesus. Jesus, a sogra de Pedro está de cama, ela está doente. E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo foi até lá e fez de outra visão. Ele fez diferente do que tinha falado nos 2 textos. Ele colocou a mão sobre ela, ele fez uma oração e ela levantou. Deixa eu dizer uma coisa para você. O milagre que você precisa é uma perspectiva de onde você olha, sabia? O que você necessita é uma perspectiva de onde você vê e de onde você olha. O que é impossível para o homem é facinho para Deus. O que é impossível para mim, o que é difícil para você, para Deus é um toque. Para Deus, posso dizer assim, não é nada. Porque Deus formou o homem na sua essência.
Para Deus não tem segredo do funcionamento do pulmão. Para Deus não tem segredo do funcionamento de um coração. Para Deus não tem segredo do funcionamento de um cérebro. Não. Ele formou tudo isso. Ele criou todas essas coisas. Ele tem poder para reformular, Ele tem poder para refazer, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Certa vez, nós estávamos no outro templo e o pastor Romeu, meu pai, pastor antecessor, alguns anos atrás, ele teve uma visão. E pense uma visão poderosa. Quando ele viu uma estante, lembra disso, Esther? Uma estante, que ele falava que tinha órgãos de reposição. Ele falava que tinha órgãos de reposição naquela estante. E que um anjo do Senhor, quando a igreja orava, ele ia até aquela estante, na visão dele, pegava um órgão de reposição e substituía na pessoa que estava recebendo a oração. Os mais antigos da igreja sabem que vários foram os testemunhos de órgãos sendo totalmente renovados dentro dessa casa de oração. Esta semana que passou, teve um irmão com 2 exames, que ele foi fazer um exame e depois ele foi fazer outro exame, não vou estragar a surpresa, ele vai contar o testemunho. E aquilo que o médico deu de notícia muito ruim, foi transformado. O órgão que estava falido, agora não apresentara mais problema nenhum. Deus é um Deus que tem poder para fazer essas coisas. Mas, sempre tem um mas, reparou? Sempre tem um mas Deus não faz nada sem um propósito. Deus não perde o seu tempo. Deus não faz coisas para que não seja visto como Senhor, ou seja, para não ser glorificado. Muitos me perguntam, pastor, quando é que o louvor tem este avivamento, assim como foi feito hoje aqui? Vocês viram que louvorzão porreta, que louvorzão fogo, que louvorzão top da presença de Deus? Quando é que tem isso? Sabe quando é que tem isso? Quando glorifica o nome do Senhor. Quando glorifica o nome do Eterno. Quando a glorificação é para o Senhor, ou seja, quando um povo clama ao Senhor, as coisas começam a vir do céu para a terra. Deus não faz nada sem um propósito. Diga assim comigo, Deus não faz nada sem um propósito. Nos 3 textos que eu li, a visão do contador da história, a visão do escritor foi diferente. Um estava em um lugar da casa, porque os 3 eram discípulos. Um estava em um lugar da casa e não viu que foram informar Jesus. Então ele escreveu que Jesus viu primeiro. O outro estava em outro ambiente da casa, em outro lugar. E aquele viu que alguém foi falar com Jesus. Então ele escreveu, foi lá alguém e falou com Jesus. O outro estava em outro lugar diferente e viu que bastante gente foi falar com Jesus. E contou a história diferente. Bastante gente foi falar com Jesus. Um de um lugar da casa olhou que Jesus Cristo simplesmente olhou para a mulher e falou, está curada. O outro, em outro lugar da casa, ele olhou diferente e viu que Jesus Cristo tocou nela e disse, está curada. O outro, no outro lugar da casa, olhou para a situação e viu que Jesus Cristo até assentou-se no lado daquela mulher, colocou a mão sobre ela e orou, e ela foi curada. O final do texto é o mesmo em todas as ocasiões. O final do texto é o mesmo em todas as ocasiões. Se você pegar os 3 textos que eu li, se você pegar essa mesma história, diz a mesma coisa no final. Serviu-os. Serviu-os. Deixa eu dizer algo para você. Se nós não damos glórias a Deus, não temos propósito para existir. Por quê? Se não estamos servindo ao Senhor, não temos propósito de vida. Porque se não servimos ao Senhor, se não agradamos o Senhor, se não estamos deixando a nossa vida para o Senhor, de nada serve viver. Quem aí já viajou sem destino? Esquisito, né? Viajar sem destino. Para onde é que você vai? Não sei. A não ser que você vá passear, mas o teu destino continua sendo o passeio, não é assim que funciona? Vou aí sair sem um destino certo, vou só sair, já fiz isso. Vou só sair, para a direita ou para a esquerda? Vou para a esquerda.
mas o teu destino é o quê? Passear. Eu quero passear, quero andar de carro. Aí você vai lá e fica olhando o ponteiro do combustível. Chegou na metade, você sabe que dá para voltar, sem problema nenhum. Falou, gastou só a metade para ir, metade para voltar. Mas todos nós precisamos ter um propósito. Porque senão a vida não tem um objetivo. E aí nós descobrimos que o propósito de Jesus, quando toca naquela mulher, não era realizar a cura completa. Não era demonstrar compaixão. Não era interesse em ela servir. Era em ela se levantar e dar glórias a Deus com o seu serviço. Era ela se posicionar e ter um papel importante naquele momento da história. Era ela se posicionar e começar a servir ao Senhor. O toque de Jesus foi suficiente para restaurar a saúde. O toque de Jesus foi suficiente para dar forças àquela mulher. Assim que ele tocou nela, assim que ele tocou naquela mulher, ela foi restaurada. Quem aí deseja o toque de Jesus, diz amém? Quem deseja de verdade, aplaude ao Senhor. Porque aplaudir, pastor, é um nível de servidão, sabia? Quando a gente diz glória, a gente está fazendo o quê? Dando glória, está servindo. Quando a gente diz aleluia, a gente está fazendo o quê? Está glorificando, está dando aleluia, está servindo. Quando a gente aplaude ao Senhor, está aplaudindo porque o pastor pediu, então ele não recebeu. Está aplaudindo porque a galera do lado também aplaudiu, ele não recebeu. Mas se os teus aplausos forem para glorificar aquilo que foi mencionado em favor do Senhor, você está servindo ao Senhor. Eu vejo Jesus Cristo com poder e autoridade de chegando na vida daquela mulher, tocando naquela mulher, tirando a doença, colocando ela em pé. Eu vejo Jesus nessa casa de oração nessa noite, tirando muitas enfermidades com o toque, eliminando toda depressão com um toque, tirando toda angústia com um toque, trazendo solução para problemas com um toque. Basta apenas você pedir o toque do Senhor, porque o toque do Senhor tem poder de restaurar as suas forças. Quer servir ao Senhor mais um pouquinho? Porque nessa noite nós vamos falar sobre servir. Quer servir o Senhor mais um pouquinho? Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: Jesus te toca e as suas forças serão restauradas. Você serviu ao Senhor? Você serviu ao Senhor? Você achou um propósito? Você falou para alguém do amor de Jesus? E quando você serve ao Senhor, você está servindo a um propósito. Nós vemos que também foi acontecido a cura completa. A cura foi instantânea, a cura foi completa. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não faz nada pelas metades. Deus não faz assim, está com um problema na perna, eu vou te dar a condição de andar, daí depois você vai embora, daqui uns dias eu te dou a condição de recuperação, daqui uns dias você volta aqui e nós vamos orar de novo e vai terminar o negócio aí. Deus não é incompleto. Deus é um ser completo. Jesus Cristo não veio fazer metade do serviço. Jesus Cristo não veio pregar metade da palavra. Jesus Cristo veio, como diz o livro de Isaías, completar uma boa obra. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Jesus Cristo não só livrou aquela mulher da febre, diz que aquela mulher estava com febre, mas também deu forças a ela. Você já sarou de uma gripe? Já sarou de uma gripe? Você levanta e dá um pulo, pá, estou curado. Cadê a Manira? Está aí a Manira hoje? Manira não está aí hoje? Meu Deus, cadê a Manira? Manira não veio na igreja hoje. Tinha um rapaz me perturbando o dia inteiro ontem. Pastor, estou com dor no corpo inteiro. Pastor, estou com dor no corpo inteiro. Mandei mensagem para ele, eu tenho intimidade com ele, né? Falei assim: não oro para você. Como assim? Você se machucou jogando bola, então não oro para você. Aí ele falou assim: não foi jogando bola, foi carregando cadeira de sábado na igreja, para o café. Eu falei assim: não oro do mesmo jeito. Você carregou 10 cadeiras, tinha que ter carregado uma só. Brabo eu, né? E ele lá.
Mas pastor, eu preciso de oração, está doendo, se é um pastor ou se é... Ele usou um termo que eu não posso falar no público. Não oro, mas orei, tá bom? É que é muita intimidade, amigo é assim, mas orei. Aí, o cidadão ficou até tomar injeção na poupança, para dor muscular. É isso, cidadão? É dor muscular, né, que estava, né? Dor muscular. Quando dá as 10 horas da noite, cadê o irmão Josué? Está aí o irmão Josué? Irmão Josué ganhou, mas não levou, né? Corinthians ontem ganhou, mas não levou. Que pena, né? Fazer o quê? O cara assistindo o jogo do Corinthians, e a irmã Manira, manda uma oração para ele. Através da esposa dele, manda uma oração para ele. E ele recebe a oração e escuta. Ele escuta aquela oração e ele acha esquisito. Porque quando ele sai do sofá não tinha dor mais nenhuma, a dor foi embora. Ele começa a andar como se não tivesse dor nenhuma. Toda a dor foi embora. Quando ele me contou, ele falou assim, rapaz, é coisa de Deus. Eu escutei a oração da irmã e quando eu ouvi, pulei 2 metros de altura, dei com a cabeça no ventilador. Fiz uns testes, a dor foi embora, ele me contou mais umas coisas que fez, mas não compete a gente falar no altar também. Mas fez um monte de coisa. E ginástica e não sei o quê. Quando Jesus Cristo quer curar, Ele tem os seus meios, e não importa o meio que a cura chega, o importante é a cura chegar, e a cura dele é completa. Foi isso, Kelvin? Será que a igreja pode servir ao Senhor? Após ser curada, aquela mulher, ela se coloca na sua primeira ação. A sua primeira ação não foi fazer o que o rapaz fez ali, testar o corpo. Deixa eu ver se a febre passou. Não. A primeira ação daquela mulher foi servir. Foi se colocar a servir Jesus. A servir os que estavam com Jesus. A servir as pessoas que estavam ao lado de Jesus. Muitos perguntam, mas o pastor vive só de milagres. Sim, o pastor que serve bastante à igreja, ele vê bastante milagre. Mas a oração do pastor funciona. Sim, a oração de um pastor que ora bastante ao Senhor, que serve bastante ao Senhor, que se dedica bastante ao Senhor, que coloca toda a sua vida nas mãos do Senhor e serve ao Senhor, sim. Quanto mais amor será dado. Quanto mais envolvimento, mais paga. Quanto mais serviço, mais favor. Quanto mais nós servimos ao Senhor, mais o Senhor abençoa a nós. Mas nós achamos que a única pessoa que está servindo ao Senhor agora sou eu. E tem uns ignorantes que acham mesmo. Porque para muitos, servir ao Senhor é ter o microfone na mão, e eu nem tenho ele na mão, é na cabeça mesmo. Servir ao Senhor é pregar, é falar. Meu irmão, neste exato momento, tem uns cidadãos lá fora, estão lá, Carlos, cuidando dos carros. Tem alguns lá fora. O que eles estão fazendo lá fora? Servindo ao Senhor. Eles foram chamados, eles foram posicionados, eles foram colocados para que a vida deles seja uma vida de servir ao Senhor. E agora chega ao ponto da palavra que talvez você não goste, mas eu não estou fazendo isso com segundas intenções, isso é um ensinamento. Deixa eu perguntar para você, qual é o teu nível de servidão? Até que nível você serve ao Senhor? Qual é o teu nível de servidão? Como é que você tem servido ao Senhor? Ou você só quer o favor? Sem oferecer nada? Ou você só quer que Ele venha sobre você, habite em você, mude tua história, mude tua vida, sem você não fazer nada? Pastor, então me dê um serviço, deixa eu puxar uma cadeira. Pastor, então me dê um serviço, deixa eu pregar uns cultos. Eu fico muito brabo quando as pessoas dizem que esta igreja não está fazendo nada. Você não faz ideia do que essa igreja está fazendo. Não faz ideia.
está lá a Elise e o Henrique ali, o trabalho social que estão desenvolvendo. É coisa linda de se ver. Você não faz ideia do quanto essa igreja gasta com água que não é dela, luz que não é dela, aluguel que não é dela. E essas coisas eu faço e não passo nem pelo conselho da igreja. Ninguém sabe. A Bíblia nos ensina que o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Semana passada, uma irmã estava sendo despejada de sua casa por falta de aluguel. A luz não tinha mais, já tinha sido cortada. A água, eles levam um tempinho a mais para cortar, mas já ia cortar. Fui, visitei a irmã. Não estou falando isso para gabar a igreja, não, porque não é eu, é a igreja, é você, com a tua oferta, com o teu dízimo. Fui, visitei a irmã, vi a necessidade. A irmã chorando falou, pastor, eu tenho muita vergonha. Eu falei, não se preocupe, irmão, o negócio aqui é tete a tete, eu e a senhora. Fui lá, coloquei em dia o aluguel, 3 aluguéis atrasados. Coloquei em dia o aluguel, paguei as contas de água, paguei as contas de luz. Eu estava fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Não é brabeza. Mas de vez em quando a gente tem que mendigar que você traga 1 quilo de alimento na igreja. A gente tem que dar um brinde para motivar você a trazer 1 quilo de alimento na igreja. Porque você não serve ao Senhor. Você ama ser servido por Ele. Porque você não faz nada ao Senhor. O irmão aplaudiu ali, ó. Puxa ele ali, vai. Aí, já viu? Qual foi a última vez que você serviu ao Senhor? Eu quero ser curado. O que é ser curado? É ser servido. O que é receber algo do céu? É receber o favor. A Bíblia fala sobre nós recebermos um favor do Senhor. A Bíblia fala sobre nós recebermos o que o Senhor tem a nos oferecer. Mas aí a nossa vida não serve em nada ao Senhor. E quem serve pouco, recebe pouco. E para quem muito é dado, muito será cobrado. Pode me cobrar bastante, se me der bastante. Pode. Tem muita gente que quer o cargo de diretor da empresa, mas não quer a responsabilidade do cargo. Tem muita gente que quer pregar num altar de uma igreja grande igual essa, mas não quer ter o telefone, zap do pastor para responder essa mensagem. Tem muita gente que quer o benefício, que quer o bônus, mas não quer o ônus. Tem muita gente que almeja um grande salário, mas não faz nada pelo salário. Tem muita gente que quer a compaixão do Senhor, mas não sente compaixão de ninguém. Servir ao Senhor é o fundamento de todo cristão. O mandamento para nós não é você vai prosperar, você vai ficar rico. O mandamento é esse: ame a Deus acima de todas as coisas, depois ao teu próximo como a ti mesmo. Pastor, sintetiza isso. Pastor, deixa mais simples o entendimento. Pastor, transforma isso em ação. Sim, não precisa eu fazer, Jesus já fez. Ele falou assim: ide e servi. O que ele falou? Ide e fazei discípulos. Servir ao Senhor tem a ver com trazer pessoas para perto de Cristo. Servir ao Senhor tem a ver com fazer a vontade de Cristo. Pastor, eu quero um milagre. Eu sempre esqueço o nome do irmão, mas eu amo pronunciar o irmão. Bruna, hoje eu vou falar o nome do irmão aqui. O irmão que está do teu lado aí. Ô irmão, grite seu nome, perdão por esquecermos. Hã? Cláudio. Eu ia arriscar, mas se eu errasse, eu ia ficar mais brabo ainda. Irmão Cláudio.
irmão Cláudio é o diácono, desculpe os outros diáconos, porque todo mundo ama ele. Irmão Cláudio é o diácono que chega mais cedo na casa de oração. O irmão Cláudio é o diácono que, quando enxergou a necessidade de guarda-chuvas, nós tínhamos 2, assim, alguma coisa assim, nós tínhamos 2. Ele comprou 4, presenteou a igreja com 4. E daí quando eu falei, irmão Cláudio, vamos lá buscar o seu guarda-chuva que o senhor deu para a igreja, ele falou assim, não, pastor, eu comprei um para mim. Então tem 5, tem o meu e os outros 4 que eu dei para a igreja. O irmão Cláudio, ele fica lá no estacionamento e fala assim, irmão, mais para a direita um pouquinho. E os irmãos respondem assim para ele, eu sou dono do carro, estaciono onde eu quero. Será que já cresceu a mão do irmão Cláudio ou ele ainda continua com um braço sem mão? Tem muita gente querendo ser servido pelo Senhor, mas esquece de servir ao Senhor. Tem muita gente que quer ver o milagre, o prodígio, a maravilha, o diferencial, aquilo que o Senhor tem a entregar, aquilo que o Senhor tem a fazer, mas na hora de fazer, faz nada para o Senhor. E ainda de vez em quando faz coisas ao contrário. Fala mal do irmão, fala mal da igreja, incentiva a fofoca, incentiva a confusão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que dá glória ao Senhor, o Senhor recebe. E tudo que o Senhor recebe, não fica vazio, Ele devolve. O livro de Apocalipse fala que o clamor do povo, é como se os anjos do Senhor descessem com salvas de ouro e coletassem o clamor do povo. E quando coletavam o clamor do povo, ali era colocado o clamor, e os anjos levavam nessas salvas de ouro até o trono da graça do Senhor. Eu não sei se você tem feito alguma coisa ao Senhor, mas eu digo para você, fez pouco ou fez bastante, se fez para o Senhor, com toda certeza Ele te devolverá, no mínimo em dobro, tudo aquilo que você fez para Ele. Tudo aquilo. Jesus, quando Ele cura aquela mulher, Ele demonstra compaixão. Pela sua mulher, pela mulher que era sogra de Pedro, pela a família de Pedro. Ele se importava com as necessidades deles e agiu para restaurar a saúde e o bem-estar daquela mulher. Havia, meu amado e querido irmão, um desejo no coração daquela mulher de servir. Não era de passear, porque senão, se ela fosse curada, ela ia passear. Havia no coração daquela mulher um desejo de cuidar dos outros. Não era de bater bateria, porque senão ela ia bater bateria, ia tirar o Lucas da bateria. Imagine a sogra de Pedro tocando bateria. Né, Pedrão? Sua sogra tocando bateria. Né? Quer ver agora o negócio gelar? Quer ver? Ó? Agora é o momento da igreja gelar. Quer ver? Ó? Vou te ensinar como é que se faz para uma igreja gelar. Cadê as irmãs das caixas das ofertas? Cadê? Vamos lá, vamos levantar a oferta agora. Peguei de surpresa de novo, um horário novo de levantar a oferta no meio da mensagem. E aí? O pastor está pregando para levantar a oferta. Não estou. Hoje à tarde um irmão me mandou mensagem, falou assim, pastor, está aí ó, R$300 de oferta. Paga a inscrição para alguém do encontro que não tem condição de ir. Porque eu confio na sua administração. Ó, fiquei cheio, né? Porque eu confio na igreja, então paga a inscrição para alguém no encontro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca ouvi e nunca ouvirei de alguém ser servido sem servir primeiro. É sobre oferta? Sobre dinheiro? Também.
Temos dizimistas essa noite? Vem até aqui na frente, eu quero orar por você. Os irmãos dizimistas. Estou fazendo isso no meio da mensagem para que você possa entender o fim dela. Temos dizimistas? Você que fez pela internet, você que fez aí, deseja receber a unção. Faça sua oferta agora pelo Pix, sirva ao Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo na casa do Senhor. Pastor, pregou para levantar a oferta? Não, eu estou falando de servir. De servir. Posso pegar pesado só um pouquinho? Eu sei que é quinta-feira, mas vou pegar pesado só um pouquinho. Só assim, eu só prometo. Eu já peguei pesado um pouquinho, né? Mas eu vou pegar só assim, eu prometo. Prometo, de todo o coração, só um tantinho. Tem muita gente que vai para casa de show. Além de pagar o ingresso, gasta com a bebida. E não reclama do preço da cerveja. Não reclama do preço do ingresso. Não reclama do preço da droguinha que vai fazer mais mal. E aí quando vem para a casa do Senhor, quando o pastor fala de oferta, nem vai ofertar. Já começa a murmurar. Nem vai ofertar. Nunca vi um dizimista reclamar de ser dizimista, porque ele enxerga a mão do Senhor sobre a vida dele. Já tive várias discussões sobre dízimo e oferta com várias pessoas. Porque o dízimo, porque oferta. A primeira coisa que eu pergunto, você é ofertante? Está a fim de ser? Você é dizimista? Está a fim de ser? Não, eu não me envolvo com esse negócio. Então não vamos nem discutir. Eu sou doente por Fórmula 1, amo demais. Meu sonho é assistir uma corrida de Fórmula 1 lá em Interlagos e ver os carros, irmão Leandro. Custa 15 mil reais. Até hoje eu não consegui ir. Mas eu vou, um dia eu vou. Se Deus permitir, quiser, e eu vou, tipo aí. Mas daí quando fala de dinheiro na igreja, a gente torce o nariz, né? Deixa eu perguntar para você. Vamos, não vou falar para você falar, porque você já não está gostando dessa parte da mensagem. Eu entendo você, eu também não gostava antigamente. Eu também não prosperava, porque eu não servia com nada ao Senhor. E aí, gente, nunca tem nada. Se você não dá nada, não recebe nada. Se você não serve, não será servido. E quem não presta para servir, não presta para nada. A gente se coloca. Você já foi no mercado e conseguiu não gastar dinheiro lá dentro? No posto? Você já foi em algum lugar e conseguiu entrar lá dentro, pegar tudo de graça e ir embora? Sem fazer nada? A gente olha para o pastor, estou com uma roupa bacana hoje. Eu já lavei prato para poder comer marmita, sabia? Quando eu me envolvi num serviço em Maringá, fiz um acordo com o restaurante que eu ia lavar os pratos, porque a empresa que eu era um dos sócios estava falida, quebrada, eu não tinha condições de pagar os almoços. E para mim não pendurar o almoço para me lascar para pagar no final do mês, eu sim, durante uns 3, 4 dias do fim do mês, eu fiz um acordo e ajudei na lavagem dos pratos. Recolher os pratos das mesas. E eu queria só um desconto, e o rapaz deixou eu comer de graça. E quando eu voltei lá, depois de muito tempo, já com grana, aí a empresa tinha funcionado, aí eu tinha condição de... O restaurante era meio michuruco mesmo. Tinha condição de comprar o restaurante. A hora que eu fui comer, ele falou assim, esse rapaz não cobra dele. Porque esse rapaz aí,
Ele trabalhava numa empresa chique aí na frente. E um dia ele passou necessidade, ele topou lavar os pratos aqui, nos ajudar, os garçons. Não cobra dele o almoço. E eu almocei uma semana de graça lá. E aí? Você só serve no que quer? No que você acha correto, no que você acha certo? Ou você serve com excelência ao Senhor? Feche seus olhos, oremos pelos dizimistas e pelos ofertantes. Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, eu te agradeço agora pela vida de cada dizimista. Este irmão que ajuda esta igreja a servir a muitas famílias. Esse irmão que ajuda essa igreja a servir a comunidade como um todo. Esse irmão que com o dízimo, com a oferta, ajuda a igreja a apregoar um evangelho de salvação. Papai, poderoso e eterno, sê Senhor sobre a vida daqueles que te servem com os dízimos e com as ofertas. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmão dizimista, pode voltar para o seu lugar. Os irmãos voluntários vão passar a caixa aí. Se você for ofertar, você coloca a sua oferta sobre a caixa. Se você não for, hoje eu vou te dar uma frase nova. Você fala assim: Deus, obrigado por quem está pagando a luz. Pesada a mensagem de hoje, né? Vocês estão em silêncio. E eu já vou concluí-la, enquanto os irmãos servem ao Senhor. Quando nós chegamos no livro de Lucas, capítulo 4, 39, diz assim: E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela levantou-se logo. Deixa eu perguntar para você, que está ofertando ou não, que tem um trabalho na igreja ou não, que tem uma função na igreja ou não, você está esperando para servir, ou você está se levantando para servir? Você está esperando um cargo na igreja, ou você está fazendo algo para o Senhor dentro de tua casa? Você está esperando alguém ficar aqui gritando por 1 quilo de alimento, ou você está se levantando para servir? Porque tem muita gente que faz só porque pedem ou porque é mandado. Isso não é servir com amor. Isso não é servir ao Senhor. Já imaginou se os teus serviços de casa você tivesse que tudo mandar? Agora levanta. Agora estende a cama. É só para adolescente que a gente faz isso, né? Estende a cama. Agora desliga a TV para dormir. Agora isso, agora aquilo. Agora mais aquilo. Agora mais aquele outro. Pô, todo dia. Todo dia. Todo dia tem que mandar fazer as coisas, todo dia tem que pôr ordem. Ei, aquela mulher não ouviu, vá servir. Aquela mulher, quando ganhou do Senhor condições, ela levantou e foi fazer. Um dos maiores evangelistas desse nosso país, pastor Jerônimo Onofre. Alguns conhecem. Jerônimo Onofre da Silveira, escritor de livro, pregador de multidões. Ele começou a pregar nas igrejas. Não, ele começou a pregar para uma plantação de melancia. Porque ele tinha o desejo no coração dele de pregar a palavra. E o pastor dele olhou para ele e falou assim: viu, vá pregar para as melancias. Ele obedeceu. Por que o pastor dele falou, vá pregar para as melancias? Porque o pai dele tinha uma plantação de melancia. Ele pegou uns espetos, colocou no chão, colocou as melancias nas cabeças dos espetos e começou a pregar a palavra. E quando eu ouvi esse testemunho da boca dele, num estádio cheio de pessoas, no estádio de São Paulo, do lado do meu pai,
Ele contou esse testemunho e falou assim: sabe qual que é o problema das melancia? E o povo ficou curioso, qual era o problema das melancia? Eu não fazia nada. Ficava igual muitos na igreja. Não faz nada. Não serve. Opa, se eu falar assim fica pesado demais, né? Eu ia falar que não servia para nada. Pesado, né? Então eu falo, não serve. Ah, serve para nada. Não serve. Não serve. Aí ele falou assim, mas eu aprendi com as melancia, que de vez em quando, e ele falou dessa forma, Deus mandava um vento. E quando Deus mandava um vento, o mato em volta das melancia mexia. E eu sabia que aquele vento com os matos mexendo, eram os anjos do Senhor, glorificando aquilo que eu estava fazendo, porque todo o serviço tem sua paga. Aí meu pai, de pé na arquibancada, era uma arquibancada, um segundo andar. Aí aquele homem olha e fala assim, e agora? Não importa se você é melancia. Bem assim ele falou. Não importa se você é mato. Se você está vivo, a glória de Deus virá sobre esta casa. E ele fez assim, soprou. E a galera que estava sentada na frente dele caiu tudo. Ai, pastor, onde é que está isso? Está lá quando o Senhor Jesus Cristo soprou e o poder do Espírito Santo veio sobre eles, na base do sopro. Aí, meu pai olhou e deu risada. Falou, eu, mais incrédulo ainda, falei, tudo combinado. Tudo combinado. Aí o pastor falou assim, agora vai mais para frente um pouco. Deu um sopro mais forte e a galera da nossa frente caiu. O pai segurou assim no banco da frente, na poltrona da frente, com as duas mãos, quase rasgou assim. Daqui eu não caio. Firmou os pés. A hora que o cara falou, agora eu vou soprar, eu já caí. Quando eu abri o olho, que eu estava voltando em mim, assim, quando eu abri o olho, que eu vejo o pai esticado no chão também. Deitadão lá. Ai, pastor, isso acontece? Não, não acontece com quem não serve. Só acontece com quem serve ao Senhor. Com alegria e com amor. Quer que eu traga um pregador mais conhecido? Alguém conhece o pastor Eliseu Rodrigues? A maioria conhece, não conhece? Ele prega com uma hermenêutica forte. Ele prega com uma eloquência pesada. Ele bate forte no pecado. E ele conta no testemunho dele que ele queria pregar. E ele chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu quero pregar a palavra. O pastor olhou para ele e falou assim, eu não preciso de pregador da palavra, eu preciso de alguém que cuide da porta da Kombi. Como assim, cuidar da porta da Kombi? Tinha uma Kombi da igreja que buscava os irmãos na casa. E tinha um motorista, mas não tinha quem abrisse a porta da Kombi. E colocaram o pastor Eliseu Rodrigues, procure. A história dele é mais famosa, você vai achar. Colocaram ele para puxar a porta da Kombi. E ele puxava a porta da Kombi para buscar os mais velhinhos, os velhinhos não, com todo respeito, os mais experientes. Para buscar os mais experientes. E quando ele ia buscar os mais experientes, ele fechava a portinha da Kombi, abria a Bíblia e dele pregar para os experientes. Ele falava, minha oportunidade, é minha chance. Eu estou aqui, quero pregar a palavra, mas o pastor não está deixando no altar, eu vou pregar dentro da Kombi. E ele pregava dentro da Kombi. E ele conta no testemunho dele que a vaiarada, um dia, numa reunião, eles são da igreja Assembleia de Deus, numa assembleia, um dos velhinhos da Kombi, um dos experientes da Kombi, levanta a mão. E fala assim, eu quero saber o porquê que aquele menino da Kombi não prega na igreja. O pastor nem lembrava quem que era. O menino da Kombi. Que menino da Kombi? O pastor pergunta, quem é o menino da Kombi?
pastor Eliseu Rodrigues. Que é a agenda com o Eliseu Rodrigues para 2040. Ele tem agenda para pregar no Brasil inteiro até 2040. Começou onde? Na Kombi? Não. Começou onde? Na Igreja Assembleia de Deus? Não. Começou onde? Onde dava. Começou onde? Onde ele estava. Começou onde? Onde ele era útil. Começou onde? Onde ele teve o privilégio de servir ao Senhor. Nem que fosse dentro daquela Kombi. Nunca vi ninguém que nunca serviu ser servido. Nunca vi ninguém que nunca se propôs a servir, receber servidão. O nome disso é aliança. E o Deus que eu prego é um Deus de alianças. E aí eu digo para você nessa noite, se você está achando que eu estou falando de dinheiro, é por isso que você é pobre. Porque o reino de Deus não tem a ver com dinheiro, tem a ver com fazer a vontade do Pai. Servir ao Senhor não é dar, nem receber. Servir ao Senhor é glorificar ao nome dEle. Hoje eu vi muito alegre o testemunho da irmã Andréia. Quer ver, irmã Andréia, que vergonha agora? Vai ver a vergonha agora. Cadê a Jéssica? Eu vi ela por aí, está lá atrás. Jéssica, quantos irmãos procuraram a gente para contar testemunho? 5? 5 irmãos? É sério? 5? 5. Quer ver a vergonha? O que você faz quando você conta o testemunho? Você dá glória ao Senhor, você está glorificando, você está servindo. Vamos ser bem honestos agora. Quem aí já recebeu um milagre da parte do Senhor, levanta a mão direita. 2, levanta a esquerda. Você tem mais de 3, aplaude o Senhor. E não contou por quê? E não serviu ao Senhor para alimentar a fé dos outros. Por quê mesmo? Porque tem uma irmã mendigando ali na porta. Mendigando em forma de dizer. Com uma plaquinha. Conte aqui seu testemunho. E você passa por ela e fala... Parabéns, irmã Andréia. Lindo testemunho. E pela coragem de compartilhar com toda a igreja e com todos os irmãos da internet aquilo que Deus fez sobre a sua vida. Tem alguém nessa noite que deseja servir ao Senhor? Entendeu que não é aqui? Entendeu? Então vamos para o primeiro etapa da servidão? Feche seus olhos e com sua oração, agrade e sirva ao Senhor Jesus Cristo em sua oração.